de cromo cobalto, tudo bem? Dessa forma que a gente acaba trabalhando. Ah, bacana, eu entendi, professor. Então, olha só aqui um resumo para você. Então, hexágono interno, a gente pode trabalhar aqui com próteses unitárias posteriores, prótese unitária posterior e prótese unitária anterior, a gente pode. Então, o hexágono interno, ele é bem mais indicado para prótese unitária. O implante Cone Morse, ele também é indicado para prótese unitária, tanto anterior como posterior. Só que, normalmente, em virtude de uma característica de manutenção da estrutura óssea, a gente acaba trabalhando com o implante Cone Morse na região anterior. Então, o Cone Morse, ele tem uma preservação melhor ali da minha estrutura óssea, não gera uma reabsorção óssea com o tempo. Então, na área estética, principalmente em paciente com biotipo gengival mais fino, é interessante eu usar esse tipo de implante. Então, ou seja, área estética, a nossa primeira escolha é Cone Morse. Região posterior, eu posso trabalhar com Cone Morse, isso daí eu estou falando prótese unitária, ou hexágono interno. Não que esteja errado, totalmente errado, você trabalhar aí com hexágono interno para prótese unitária anterior, mas é mais seguro para você não ter problema aí com uma possível perda óssea, e você acaba minimizando esse risco trabalhando com implante de Cone Morse, do tipo de conexão Morse, implante do tipo Cone Morse. Ok? Então, quando a gente faz aqui o hexágono externo, unitário anterior e posterior. Existem muitos casos com implante de hexágono externo que chegam no nosso consultório com isso, hexágono externo anterior e posterior. Só que eu, particularmente, eu não trabalho com esse tipo de conexão para esses casos. Hexágono externo, se você for fazer o planejamento, eu não aconselho trabalhar com prótese unitária, porque muitos pacientes vêm aqui no consultório falando que esse tipo de implantes, a prótese ficou muito frouxa, afrouxou. A retenção desse implante é muito menor quando comparado às conexões internas. Então, acaba com o tempo afrouxando ali a prótese. Ah, professor, mas eu vi casos lá que o paciente está mais de 10 anos e nunca afrouxou. Tudo bem, mas tem vários e vários outros que deram problema. Então, assim, o risco de dar problema é maior. E se a gente tem uma outra conexão que minimiza esse problema, por que a gente não deve utilizar? Então, utilizo. Então, hoje, eu utilizo para prótese unitária, hexágono interno e Cone Morse. Eu evito de usar esse tipo de implante. Mas se chegar, lógico, no seu consultório, você vai reabilitar, né? Você vai, não, senhor João, vamos tirar esse implante, porque esse implante não é muito confiável, não. E aí depois a gente coloca um outro implante ali, um hexágono interno e externo. Você não vai fazer isso. Você vai acabar reabilitando esse paciente e vai ver, vai acompanhar para saber se não dá problema, né? Então é uma forma de trabalhar e aí você faz de tudo para minimizar os problemas que esse tipo de conexão possa ter ali durante a sua atividade prática. Tudo bem? Então, quando eu trabalho com Cone Morse, se eu trabalho com Cone Morse, normalmente o Cone Morse a gente não usa os componentes ali UCLA, né? É uma possibilidade, você pode usar UCLA no Cone Morse, mas via de regra eu trabalho aqui com o intermediário. Então você pode trabalhar com UCLA, mas normalmente eu trabalho com o intermediário, eu falei no início da aula que é o munhão, e eu posso também estar utilizando o pilar Cone Morse. Pilar Cone Morse, aqui não tem colocado o pilar Cone Morse, mas, ou seja, para unitário Cone Morse pode ser UCLA, munhão ou pilar Cone Morse, que é o cônico estético ou estético-cone. Então, um exemplo aqui, nós temos o munhão e aqui o UCLA, né? Aqui eu posso fazer a minha prótese com o UCLA do munhão, ou seja, meu UCLA vai confeccionar aqui a prótese. Opa, deixa eu voltar aqui, passei um pouquinho rápido. Vamos ver aqui, ó. Veja, eu posso trabalhar também ou com munhão, e aí eu tenho um UCLA que vai fazer que o meu técnico vai fazer o meu enceramento e vai confeccionar uma prótese sobre o munhão, ou eu posso trabalhar com o UCLA que vai direto aqui na plataforma do implante. Olha só, eu acabei de colocar aqui para você, é só para ficar claro, né, senão fica confuso. Como você trabalha com uma prótese do tipo hexágono externo e interno, onde eu faço
o UCLA, hexágono externo, antirrotacional, com o diâmetro da plataforma do implante, com a cinta metálica, e aí eu vou lá e mando para o técnico esse UCLA para fazer o metal, eu provo o metal, e aí depois o técnico me manda ali a aplicação da porcelana e eu entrego essa porcelana para o meu paciente. Ah, mas quando eu trabalho com cone Morse, eu tenho aqui um munhão, e aí por meio desse munhão eu vou moldar o munhão e eu posso mandar para o técnico o UCLA do munhão, para o técnico fazer uma estrutura metálica ali por sobre esse munhão e eu realizar a cimentação, ou seja, vai me mandar a estrutura metálica, eu provo, e aí depois ele me manda a porcelana para eu fazer a cimentação dessa porcelana. Como assim? Agora eu vou te mostrar na prática, veja bem. Então imagina bem aqui, se eu tenho um munhão, ó, aqui eu tenho um munhão nesse caso. É a mesma coisa que eu tinha passado a respeito do implante hexágono interno. Mas eu tenho um munhão. Aí eu moldei o munhão e eu preciso de mandar para o meu laboratório o UCLA desse munhão aqui, ó. Eu tenho o UCLA do munhão. E aí agora eu venho aqui, ó, encaixo aqui sobre esse munhão. Tá ali. O técnico vai fazer um enceramento de uma estrutura metálica para enviar para mim, para que eu prove no meu paciente essa estrutura metálica. Então, vem o meu técnico, e aí eu vou aqui, ó, e provo o meu metal. Está aqui. Ou seja, por meio do UCLA, o técnico fez isso daqui. Eu provei, fiz o registro de mordida, a tomada de cor. Agora o técnico eu vou mandar de volta para o técnico para ele aplicar a porcelana. Então eu tenho a porcelana aplicada aqui, ó. Veja bem aqui, ó, vou mostrar. Ó, eu tenho uma porcelana aqui aplicada, ó. Nós temos aqui, ó, a minha estrutura metalo-cerâmica. Veja, por sobre o munhão. Essa é uma condição. Ah, professor, mas e se eu quiser trabalhar com UCLA de cone Morse? Posso? Pode. Assim, pode. Aqui, ó, eu tenho UCLA de cone Morse. E aí, esse UCLA de cone Morse, olha só, eu vou mandar para o técnico, só que esse UCLA aqui de cone Morse tem essas medidas aqui de cintas, olha. Isso daqui, ó, essa medida aqui, essa medida pode ser maior, pode ser menor. Então, essa cinta tem que ficar subgengival. Eu não estou entendendo, professor. Imagina bem se essa estrutura de metal fosse grande, longa. Aí, na hora que eu encaixasse aqui no implante, ia ficar assim, ó, aparecendo ali. Então, eu ia ter um comprometimento estético. Então, tem que colocar o meu UCLA com uma cinta menor em virtude do meu transmucoso. Ou seja, se o meu perfil transmucoso for muito profundo, aí tudo bem o meu UCLA ser longo. Mas se não, eu tenho que ter um UCLA curto. Aí eu venho encaixo aqui, ó, olha lá, ó, vai sumir, ó, sumiu o metal. Então, nessa condição, é interessante para eu fazer a minha reabilitação. Ou seja, a cinta ali do UCLA deve ser menor do que o perfil transmucoso do meu paciente. Aí, feito isso, eu vou mandar para o meu técnico, e aí esse técnico, ele vai fazer aqui o meu enceramento, e por meio desse UCLA ele vai fazer isso daqui, ó. Aqui, ó, o metal. Fez o metal, eu venho aqui, provo o metal. Olha só como que é fácil prótese sobre implante. Provei o metal, faço o registro de mordida, faço ali a tomada de cor, mando para o meu técnico para ele fazer o quê? Aplicar a porcelana. E aí vem aqui, ó, aplica a porcelana e eu instalo no meu paciente, olha lá, ó, atrás aqui para a gente fazer parafusado. Olha como é fácil trabalhar com prótese sobre implante. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta, professor. O Gram-Morse você usa? Se eu uso o Gram-Morse, muito raro eu usar o Gram-Morse. Eu costumo usar aqui, porque, assim, eu gosto que você entenda filosofia de implante. Esse negócio de marca, porque para filosofia de implante, esse daqui é o mesmo linha de raciocínio, independente da marca que você utilizar, entendeu? Ó, quando eu uso um munhão e quando eu trabalho quando eu uso um munhão e quando eu trabalho com UCLA de cone Morse, qual o caso indicado?
Ah, legal, o Israel está falando aqui quando eu uso o munhão, quando eu uso o úcula. O Israel, assim, deixa eu voltar aqui para mim. Ó, vocês entenderam, eu acredito que vocês entenderam o passo a passo aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó, o passo a passo, sempre, vou repetir, vou responder aqui a pergunta do Israel. Quando eu trabalho com hexágono interno, tá claro isso daqui, quando eu trabalho com hexágono interno, que eu devo usar um UCLA de HI, HE, hexágono externo interno, uso um UCLA, depois tem o metal, e aí depois eu tenho a porcelana. Então é só eu seguir aqui essa sequência, ó. UCLA, colocar aqui um UCLA, 2 metal e 3 a porcelana. Aí agora me fala se isso daqui é difícil, né? Agora me fala se isso daqui é difícil. Pelo amor de Deus, né? Eu só preciso de saber qual é o UCLA que eu tenho. Quando eu trabalho com UCLA, o que você precisa de saber desse UCLA? Eu preciso de saber o diâmetro desse UCLA, diâmetro, se vai ser o sistema AR, olha a informação que eu preciso ver, diâmetro, se ele é antirrotacional ou não, eu preciso de saber disso. Eu preciso de saber qual é a conexão desse UCLA, conexão. Por que conexão? Porque ele pode ser de hexágono interno, externo ou cone Morse. Então, preciso de saber diâmetro, preciso de saber se ele tem um sistema antirrotacional, preciso de saber da conexão e eu preciso de saber se ele tem cinta metálica. Cinta metálica. Mas o que você precisa de saber? Eu preciso de saber, professor, qual é a empresa desse UCLA, né? Qual é a empresa? Qual é a empresa desse UCLA? Eu também preciso de saber qual é a empresa desse UCLA. Então é simples. Se você souber essas informações aqui, você reabilita qualquer caso de hexágono interno e externo. Qualquer caso de hexágono interno e externo. Simples assim. Não tem erro. E eu acabei de colocar aqui que quando eu trabalho com cone Morse, trabalho com cone Morse, aí o cone Morse, você viu que eu uso o munhão ou o UCLA. Só que o UCLA é assim, então, cone Morse. Eu tenho outras possibilidades. Cone Morse eu posso trabalhar aqui com o munhão, colocar aqui um munhão, 2 pilar cone Morse, pilar cone Morse, e aí eu posso trabalhar também com UCLA. Isso daqui, gente, eu estou falando para prótese sanitária, e amanhã a gente tem a nossa aula da prótese múltipla. E eu vou até aproveitar e falar aqui para vocês, porque a gente, né, tem uma estrutura de uma mentoria, e aí eu falo que, né, que eu estou falando aqui com os nossos alunos da mentoria, a gente tem uma estrutura de mentoria bem bacana, e aí eu até falei assim, vai ter novidade. Muitos alunos estavam falando comigo que eles querem aprender de forma presencial aqui no Instituto, de forma presencial. Aí eu falei assim, por que não colocar então uma mentoria, uma imersão, onde eu quero saber de vocês se seria interessante uma imersão de 3 dias intensos, onde você pega ali no paciente, reabilita um caso de prótese unitária, prótese múltipla, prótese do tipo protocolo, e você sai aqui com todo o processo de mentoria implementado mesmo, para você chegar aí na sua cidade e atender a demanda de pacientes. Eu queria saber se é interessante esse tipo de imersão, onde eu vou estar aqui assim, olha, a gente vai estar imerso 3 dias para eu mostrar ali todo o passo a passo e na mão na massa. Você vai atender o paciente porque aqui a gente tem o laboratório e a gente já deixa tudo separadinho, todos os processos, todo o passo a passo, para realmente você entender ali esse processo que eu estou colocando aqui.
E aí seria bem bacana. E é isso que eu quero mostrar para você. Se você tem interesse aí em entender aí dessa mentoria, a gente criou até aqui, porque a nossa estrutura tem uma limitação de vagas. Tem uma limitação. E aí, assim, não tem como atender toda a demanda. A gente até está fazendo mais cadeiras aqui, mas é mínimo mesmo. Então, a gente tem uma limitação no máximo aqui para 20 alunos. E aí, se você tiver interesse em realmente implementar de uma forma rápida, que eu falo, a prótese sobre implante, a gente criou um grupo de pessoas que tem muito interesse e tem, assim, aquela possibilidade mesmo, aquele comprometimento de atender essa demanda de paciente, aprender aqui comigo na prática, no meu dia a dia, eu mostrar ali o que eu faço na clínica. Se você quiser vir aqui na minha clínica, para você ver como que a gente faz aí o processo de captação de pacientes, para você entender como que a gente faz aí os nossos atendimentos e para você atender todas as possibilidades de prótese sobre implante, a gente criou um grupo de super interessados. E aí eu vou colocar aqui o QR Code, e aí só que tem limite, né, gente? Porque é uma estrutura física. E aí, como tem limite, você entra lá e aí acompanha essas lives que eu vou estar falando a respeito dessa imersão presencial, que vai ser assim, vai ser um diferencial. Eu tenho assim, tá fantástico aquilo que a gente colocou aqui. Imagina bem uma coisa que você aprenderia em, não sei, mais de um ano de curso. Em 3 dias vai ser implementado aqui, com essa técnica, essa didática, essa questão de direto ao ponto que a gente tem, essa experiência na formação de alunos, para você, assim, um tiro, já implementar lá no seu consultório e já ter resultado imediato. Então, vai ser bem bacana. Então, entra ali no grupo e eu vou estar falando isso sobre esse processo de mentoria nas demais aulas. Mas vamos para cá, então. Vou colocar aqui para vocês esse grupo de super interessados. A vaga, obviamente, é limitada por conta do nosso espaço aqui, mas corre lá, entra, que eu tenho certeza que, assim, vai estar insano o negócio que a gente vai estar fazendo aqui. Vai ser, assim, eu não conheço nada no Brasil igual aquilo que a gente vai fazer aqui de forma presencial. Vai ser bem legal mesmo. Então, veja bem aqui, o Cone Morse, nós trabalhamos de forma unitária, comunhão com o pilar Cone Morse. E aí eu posso trabalhar também, vou responder aqui a pergunta do Israel, eu posso trabalhar também com o UCLA de Cone Morse. E aí, só que o que acontece? O munhão, eu tenho algumas possibilidades de uso. Normalmente, o munhão, para a maioria das empresas, eu trabalho com a prótese cimentada. O pilar Cone Morse, a gente acaba trabalhando com a prótese parafusada. E o UCLA, eu trabalho aqui com a prótese normalmente parafusada. Eu acabei de mostrar ali o Cone Morse, a prótese parafusada no incisivo central superior. Então, a prótese parafusada. Bacana, show. E aí, olha só. Se eu trabalho aqui, imagina bem, você colocou um munhão ali, um implante muito vestibularizado. Qual que é a melhor opção para você trabalhar aqui? Coloca aí no chat. Eu vestibularizei ali o meu munhão. Qual é a melhor opção? A melhor opção é eu trabalhar com... Eu vestibularizei o meu implante. A melhor opção é eu trabalhar com munhão. Não, eu coloquei o meu implante mais palatinizado. E aí eu posso trabalhar com o pilar Cone Morse. Só que